falar dele. No ex-Zaire, estudou na Escola Nacional, até que surgiram os primeiros membros do MPLA. Estes recrutaram-no para a luta de libertação nacional em Angola, através do capitão Batista. Foi assim que começou a sua militância nas células clandestinas do MPLA em terras de Mobutu. Mais tarde, treinou no Centro de Instrução Revolucionária Kalunga. Anos depois, foi enviado para o leste do país e para a Zâmbia, onde o MPLA realizou a Conferência Interregional de Militantes e começou o movimento de retificação no tempo da chamada Revolta Ativa. Acompanhou a constituição das FAPLA, a 1 de agosto de 1974. Foi comandante de um grupo de artilharia onde operava um canhão B-10 nas escaramuças de Luanda em 1975, onde ficou ferido e em convalescença durante um ano. Em 1976, foi mandatado por António Agostinho Neto, primeiro presidente de Angola, para regularizar os contactos com Portugal, para estabelecer relações diplomáticas com a ex-metrópole. Foi o primeiro embaixador de Angola na Argélia, dirigiu por um vasto período a missão diplomática de Angola no vizinho Congo Democrático. Foi governador de Cabinda e do Zaire. Hoje é deputado à Assembleia Nacional. Boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite. Boa noite. Conte-nos um pouco como é que tudo começou na sua vida. Agradeço o convite que me foi formulado para vir juntar, através da minha voz, a experiência angolana nessa luta contra a ocupação colonial e a independência nacional. Dizer que nós saímos de Angola com os meus pais em 47, princípio de 47, para o Congo Leopoldville, fuga à opressão, ainda jovem. Posto em Leopoldville, o meu pai com o profeta Simão Toko, juntas com um grupo de religiosos que são expulsos do Congo Leopoldville na altura, porque os belgas achavam que com a descida do espírito, que cada um falava a sua língua, eles constituíam um perigo. Então eles foram presos da casa onde estavam. E nós, com a nossa mãe, infelizmente, separamos do pai, que nunca mais voltamos a ver, porque foram expulsos para o NOC e aqui a PID os recebeu para o Vale de Loges. E aí, definitivamente, como já disse, deixamos de ter contato com o nosso pai. Lá crescemos com os avós e mais tarde, com as escolas, etc., e surgiram as ideias para serem internados, naturalmente, nas missões protestantes. Aí, onde conheci o então diretor da escola, capitão João Batista, que já estava enquadrado no movimento na clandestinidade, que nos recrutou, dando-nos a consciência do que havia em Angola, e já que também ouvíamos já falar do nascimento do MPLA e o movimento revolucionário para a libertação de Angola, e aí começamos a nossa militância clandestina. Dos estudos, fomos organizados em cédula clandestina e, mais tarde, abandonamos os estudos, já com a consciência, chamamos a atenção para a nossa participação nessa batalha de libertação e abandonamos o Congo Leopoldville para Brazzaville. Em Brazzaville fomos recebidos pelo então general Monimambo,
o camarada Lúcio Lara, e aí, do enquadramento, fomos para a luta Ainda se da lembra libertação em que ano nacional é que em isto Cabinda. aconteceu? E tudo isto, isso a partir dos anos 70. Fomos para a preparação militar no CIR Calunga, e daí recebemos os treinos e os primeiros combates nos maquis da província de Cabinda. Do maquis da província de Cabinda, e tendo em conta os conhecimentos que já tínhamos, uma preparação que já tínhamos, e fomos selecionados um grupo para irmos participar no movimento de retificação, que na altura se desenvolvia no seio do MPLA. Me lembro, como hoje, quando recebemos o camarada Pagavira, que veio do interior, para nos contar a situação que prevalecia na altura em Angola, com a opressão e com as atividades clandestinas dos camaradas que estavam aqui no interior. Do CIR Calunga e da nossa participação ativa nos combates contra as forças colonialistas, fomos selecionados para irmos a Lusaka, onde participamos na reunião ou na conferência interregional de militantes. Mas isto antes de termos sido expulsos do campo de concentração, onde estávamos nós, e que havia já atividades dos grupos da revolta ativa, da revolta do leste, em que a todo custo no palácio em Lusaka, onde havia já presença de muitos elementos, incluindo o Mário Soares, que está aí, antigo presidente de Portugal, e outros agentes da CIA, no sentido de nos obrigar a nos entender com essas frações. Mas que o camarada presidente Antônio Agostinho Neto, tendo em conta a sua visão estratégica e o conhecimento da realidade, rapidamente trabalhou no sentido de serem constituídas as Forças Armadas de Libertação de Angola, lá mesmo no campo de concentração, onde os primeiros camaradas foram nomeados como comandantes, como dirigentes, etc., das Forças Armadas. Isso é no dia 1 de agosto. De lá, e tendo em conta as complicações que havia a nível do Palácio em Lusaka, veio a ordem de que todos nós tínhamos que ir para o interior. E no interior, e fomos à beira do rio, Kazombo, no sentido de fazermos a nossa reunião de militante interprovincial, ou seja, os que saíram da Angola, é o caso do camarada Lopo Nascimento, o caso do camarada, que é o nosso atual, Mim Scorcio, nosso atual embaixador na Argentina, e que realizamos essa reunião no Lundoz, no Rio Lundoz, e onde, na altura, já se sabia que, a nível de Portugal, havia já aquela preparação, aquela ansiedade dos militares que já estavam também. Portanto, cansados. o 25 de abril de 64... Antes do 25 de abril. Exatamente. Antes do 25 de abril. Em que ouvíamos ainda na Conferência Interregional de Militantes de que na Ilha do Sal, o Spinola e o Holden estavam em negociações no sentido de preparar as condições para entregar a independência à FNLA. Então, houve uma precipitação, uma situação que o camarada presidente
Antônio Agostinho teve que controlar no sentido de preparar já uma pequena comissão com ele, onde estavam o camarada Ico Carreira, o camarada Ludic Sassundo, o camarada Eurico Gonçalves e outros camaradas, o camarada Ndozi, no sentido de irmos discutir com os elementos das Forças Armadas que, na altura, estavam no Casombo, na área. Já que no seio das Forças Armadas havia jovens com espírito revolucionário, que se identificavam mais ou menos com o MPLA e aquilo que defendia o MPLA como princípio. Foi a partir daí que se criou as condições para que, no regresso da Conferência Interregional, já em Cabinda, intensificássemos a luta de libertação, já que a nível da OUA também havia aquelas manobras no sentido de facilitar a FNLA e prejudicar o MPLA. Aí também pode-se louvar hoje em dia a bravura de Burundi, na altura, que votou a favor do MPLA como voto que decidiu considerar o MPLA como sendo força combativa que estava no terreno e ia reforçar a luta de libertação. Regressamos a Cabinda e tudo foi preparado no sentido de reforçarmos os combates contra a colonização, contra o exército português e daí, de facto, o eco dos combates em tudo que é sentido, além do combate no terreno, também a nível da clandestinidade, a nível da propaganda, e aquilo tudo foi uníssono e chegamos ao ponto... Nessa altura já se desenvolvia alguma diplomacia no sentido de dar a conhecer instâncias internacionais, naturalmente, na altura, naturalmente, desta luta que se travava e a legitimidade, portanto, de quem dirigia a luta. Naturalmente, porque o presidente Antônio Agostinho Neto era incansável nas digressões, quer no continente africano, na Europa, como na Ásia, e na ânsia de conseguir os apoios políticos, apoios diplomáticos, apoios militares que precisávamos bastante. Portanto, naquela altura da intensificação da luta de libertação, também houve a intensificação da frente diplomática para fazer prevalecer as posições do MPLA e, sobretudo, no terreno de combate. Assim, a partir de Cabinda, conseguimos vergar as Forças Armadas portuguesas com as ações conjugadas e fizemos nós a primeira tentativa de desalojar os portugueses na província de Cabinda. Portanto, aí já vem igualmente o movimento 25 de Abril. Sob a organização e a orientação do comandante Ndozi, e fomos desdobrados em várias frentes. E a mim coube dirigir o Centro de Instrução de Benza, e onde já tínhamos atingido o número de cerca de 3 a 4 mil camaradas que vieram de todas as regiões do país, quer de Luanda, aqui no Namangongo, da própria província do Zaire, e para serem preparados por nós, já que nós, na altura, aqui internamente, não tínhamos força suficiente para fazer face à situação que prevalecia praticamente com aquilo que o Spinola e o Onde Roberto foram preparados lá na ilha do Sal.
preparamos os homens, mas infelizmente, com a falta de material, eu fui indicado para vir a Luanda, no sentido de vir buscar o material de apoio. No caminho, já se sentia algo anormal. Isso já é 74, no princípio de 74. Já se havia... bom, pronto, fomos obrigados na mesma de vir e cumprir com a missão. Passando as zonas do Nzeto, do Ambrizete, etc., sentíamos que a situação já não estava normal. Mas mesmo assim, graças a Deus, chegamos a Luanda. Em Luanda, à volta de 19 horas, encontramos o camarada falecido Nzage, que era da coordenação na altura da nossa segurança. Cheguei bem, embora as situações no caminho. Portanto, prepararam as condições para o material, a logística toda, mas infelizmente no dia em que se deveria preparar os caminhos para sair, já o camarada Nzage me disse: camarada, hoje já não pode ir porque a situação não está católica. Há problemas sérios e parece-me que vai haver problemas aqui em Luanda. Aí permaneci. E passando 3 ou 4 dias, o que estava para ser aconteceu. A FNLA, em todos os cantos de Luanda, atacou as nossas posições, pequenas posições que estavam nos bairros. Foi assim que eu me lembro, como se fosse agora, que o camarada presidente Agostinho Neto chama o camarada Nzage para falar comigo. E me disse: camarada Mauete, com a sua voz tranquila, e essa situação como é que vamos fazer, já que não temos armas? E eu respondi ao camarada presidente: camarada presidente, a convicção que temos é que as armas sairão das mãos do inimigo. Então ele me disse: boa sorte, tenha muito cuidado, protege bem os bairros, a população, para que não haja danos maiores em Luanda. Foi assim que praticamente iniciamos a Batalha de Luanda. Um canhão B10, o único artilheiro era eu, as outras armas eram ligeiras. E começa onde? Começa aqui na Torada, onde montamos o único canhão e tentamos destruir a base logística que eles tinham aqui na de Olinda, ao lado da padaria Cachicano. Foram as primeiras vitórias que conquistamos. Foi à noite, atingimos a base logística e eles abandonaram e nós conseguimos ocupar essa base e aí conseguimos as armas. Para a conquista de Luanda era uma estratégia militar utilizada no sentido de dar a entender ao adversário, ao inimigo, que éramos muito, mas éramos pouco. Na altura eu tinha um grupo de 24 pessoas, 24 camaradas aguerridos, que aqui dávamos 2 tiros, desmontávamos o canhão, íamos para Samizanga, dávamos 3 tiros, desmontávamos o canhão, íamos para São Pedro da Barra, dávamos 2 ou 3 tiros, desmontávamos o canhão era assim. Então pensavam que éramos muito, mas esta estratégia que definimos no sentido de fazer avançar e dar a entender que éramos muito, de facto.
E Luanda estava sob fogo. Estava sob intenso. fogo. Essa estratégia resultou. Resultou no sentido de que no dia 13 de julho, porque o combate em Luanda levaram 2 semanas. Estamos a falar de 1974. 75 já. 75 já. Julho Mas quando de está 75. o 25 de abril de 74, nessa altura, onde é que estavam e como é que vocês receberam esta notícia do que estava a acontecer em Portugal? Nós estávamos em Cabinda na altura. Na altura. E como é que vocês receberam essa notícia? Com júbilo e com satisfação, porque é o que pretendíamos. Pensávamos que com 25 de abril em Portugal, os nossos sonhos já estavam concretizados, estavam ao ponto de chegarmos à independência nacional. Me lembro uma vez no Cir Calunga, rodeado do camarada presidente Antônio Agostinho Neto, em que todos nós cansados regressávamos dos combates. Algum camarada corajoso perguntou ao camarada presidente, mas para quando a independência? Ele olhou-nos a todos, olhou-nos, triste, olhou-nos, mas pensando muito longe. Se vocês querem independência, agora já. Vamos lá negociar com os portugueses. Temos a independência, mas que tipo de independência? Todos nós calamos. O que queria dizer? E mais tarde, com as complicações, é que vimos que o camarada presidente estava muito longe. E que tinha dito era real. De que era necessário lutar para termos uma independência séria, honesta e definitiva. Nós voltaremos então mais daqui a pouco para continuarmos a ouvir este relato interessante sobre os momentos que antecederam à proclamação da nossa independência em 1975. Até já. Ah, é? O Dia a Dia não é apenas um programa de TV. O Dia a Dia é a sua companhia de segunda a sexta-feira. Oh, mulher, agora tu senta e respira. Agitadíssimo, muito. Sou muito atento. Vista, né? Pressão! Para si, preparamos todos os dias temas novos e atuais. O pai não assumiu o filho ou a filha por quê? Olha, o investigador Amara, da saúde à moda, da gastronomia aos pequenos conselhos para casa, das leis às sugestões de lazer. Isso e muito mais fazem do Dia a Dia o seu programa. Ui, gosto disso. No Dia a Dia, não nos esquecemos de nada para que você tenha tudo. Amigos, bem-vindos à segunda parte deste Angola 40 anos, em que estamos à conversa com o deputado Mauete João Batista, com quem estamos a reviver momentos que antecederam à proclamação da independência em 1975, mas depois foram enviados para Aquibala, para naturalmente proteger Luanda antes da proclamação da independência. A nossa questão é saber porquê Aquibala, porquê que foram até Aquibala? No âmbito da defesa de Luanda, a direção do movimento, como tinha naturalmente a informação sobre o controle do território nacional e a movimentação que havia, entendeu que havia algo que acontecia na zona de Aquibala. E fomos enviados para lá para verificar o que se passava, já que havia informações da penetração sul-africana na altura. Infelizmente, na altura, não vimos e regressamos imediatamente porque a situação de Luanda exigia a nossa presença aqui. E é de realçar o apoio popular aqui em Luanda
em relação às operações que levávamos a cabo, porque o povo estava farto das manobras portuguesas e queriam de facto que se chegasse rapidamente à libertação e à expulsão dos colonialistas, e é por isso a nossa missão em Luanda foi bastante facilitada pela população, pelo apoio da população. É só recordar que durante 14 dias é a população que nos dava de comer, de beber em qualquer lado onde a situação o exigia, ou que é a mesma população que prendia um ou outro indivíduo que achavam suspeito, que nos chamavam para irem buscar, e o centro da localização de todo esse preso que íamos buscar em todos os cantos era no Eri 20, lá onde levávamos todos esses presos que foram recuperados e mais tarde foram entregues naturalmente às tropas portuguesas que os levaram em direção ao norte. Regressamos a Luanda, intensificamos as operações até que a chamada Casa do Povo na Avenida do Brasil foi a última que era a base da FNLA, que era a base altura, não é? principal, que era a direção, e obrigamos a todos eles para descer, porque nós não queríamos criar massacres, e orientamos-los para se dirigirem onde atualmente temos o Ministério da Saúde, lá embaixo, e de lá a tropa portuguesa os pegou para os levar em direção à província do Zaire. Foi assim que, a 14 de julho de 75, Luanda ficou livre dos elementos da FNLA. Mas, infelizmente, no mesmo dia 14, já que a população, com entusiasmo de que Luanda era já uma cidade libertada, e a população invadiu as lojas dos comerciantes portugueses, ora para ir buscar uma botija de gás, ora para ir buscar uma grade de cerveja, e foi a partir daí que a tropa portuguesa veio com panhares e começou a atirar sobre a população de forma indiscriminada. Fui chamado novamente para ir intervir, e foi nessa minha ida para enfrentar diretamente os panhares que os portugueses me atingiram gravemente na perna. Mas isso é normal no âmbito da consciência que temos como sendo combatente, que estavam determinados em vencer a tirania portuguesa. Da hospitalização, sob o cuidado dos Quanto tempo jovens, ficou depois hospitalizado e em tratamento? um ano. Um ano. Na Quer dizer que a mesma proclamação posição, da independência em 11 de novembro apanhou nesta situação. mas foram me buscar, sob a orientação do camarada presidente, foram buscar para estar aqui na Praça da Independência. Depois da programação, regressei para os cuidados o hospital. médicos. E onde é que era esse hospital? É no Américo Boa Vida. Na altura era hospital universitário. Foi com... E porquê é que não o levaram ao hospital militar, se na altura havia já um hospital... sempre houve um hospital militar. Sim, na altura, em julho, ainda estavam presentes os médicos portugueses. E eu ouvi na ambulância onde estávamos, a enfermeira era a mulher do falecido Lengue, um camarada que era muito ativo, é que via, nós não vamos levar aqui no hospital militar, senão vão lhe cortar a perna, porque aqui ainda estão os portugueses, vamos levar para Maria Pia. Maria Pia, felizmente estavam os nossos camaradas, estudantes universitários, posso citar, o falecido Cirilo de Sá, o Saci, que continua aí,
o Dr. Bastos continua aí. Portanto, são esses que tomaram conta de nós no sentido de nos preparar para não perecermos, porque o ferimento que tínhamos era bastante grave, mas, enfim. Portanto, a Mas partir desse esses momento... que citou estavam no Maria Pia. Maria Pia. Mas mesmo assim, como é que foi ao Américo Boa Vida? Complicado. Estando no Maria Pia, a FNLA organizou um grupo a me raptar. Havia uma enfermeira que estava na altura, já que tínhamos muita simpatia na altura, e que alertou as suas de que havia indivíduos que estavam para vir buscar o corpo do camarada do comandante Mauete. Então aí, com alarme, fugiram. Segunda vez, vieram para me assassinar em cima da cama. Eu ainda olhei tudo, só um olhozito que eu olhava, que estava fora de gases. E eu até disse, mas se fosse ontem ou anteontem no campo de batalha, vocês tinham razão, mas nesse momento vas abater alguém que já está praticamente inútil. E falando assim, entra um amigo do MPLA, Van der Kellen, que se assusta e foge. E ele comunica à direção, o camarada presidente mandatou o camarada de Andengue, que era o responsável da segurança aqui em Luanda, e esse senhor Van der Kellen se prontificou para me esconder em casa dele, aqui na Vila Alice. Fui escondido durante 3 meses na Vila Alice, mas sem que a perna tivesse condições de recuperação. Foi o camarada presidente, mandou o falecido camarada Paulo Jorge, no sentido de convencer-me de aceitar para ir no hospital, porque já tinha eu medo e receio de que os indivíduos reaparecessem novamente para assassinar-nos. Mas aí recebi a garantia que sim, a segurança estava garantida, e assim aceitei de ir para o hospital, onde o presidente, o médico do presidente Eduardo Santos, que infelizmente também é falecido, se encarregou da minha recuperação, onde aqui fizeram as primeiras 6 operações para meter o ferro no fêmur e com os parafusos e conseguir tirar uma parte da perna que estava aqui para juntar-se à outra perna e meter a placa. Foi assim que conseguimos sobreviver durante 5 anos que andávamos com muletas. Nesse momento, as operações foram entregues aos outros camaradas que também, ao ouvir, ao observar que do norte vinham as forças da FNLA com os mercenários, então o camarada Andoji, o camarada Ndalo e os outros camaradas prepararam as condições para fazer frente a essa tentativa da FNLA de entrar em Luanda. Simplesmente para dizer que, enquanto o camarada presidente Antônio Agostinho Neto proclamava a independência diante do mundo, vinham os canhões a partir de Cacito para tentar atingir Luanda. Mas é que com a preparação antecipada militar que foi montada, aí sim os camaradas conseguiram repelir, conseguiram rechaçar esses elementos da FNLA, juntamente com os elementos do exército zairense de Mobutu, com mercenários que pretendiam ir conquistar a independência, ocupar pelo menos o centro político que era Luanda, para eles também tentar proclamar a independência. Bom, esta foi, enfim, uma tentativa que, na verdade, não teve muito sucesso.
Entretanto, foi proclamada a independência e era preciso que o país se começasse a organizar também na frente diplomática. E foi aí então que o senhor é também iniciado na carreira diplomática, representando os interesses do país pela primeira vez no exterior, já como país independente. E a sua primeira missão foi justamente para um país que já apoiava a luta de libertação de Angola, não é? Argélia. Como é que foi essa sua primeira missão diplomática e como foi representar Angola lá fora? Voltando um pouco atrás, logo depois da independência, constitui-se o governo e o camarada presidente José Eduardo Santos foi o primeiro ministro das Relações Exteriores, que nos orienta, eu, falecido Venâncio de Moura, o Miguel Neto, que nesse momento está em Londres, e o Elis de Figueiredo, fôssemos para Nova York no sentido de trabalharmos a fim que Angola, a independência de Angola seja reconhecida. Então, fomos trabalhar durante 6 meses em Nova York para o reconhecimento de Angola. E quando conseguimos de que o reconhecimento era um facto, e eu fui destacado para vir, na altura as comunicações eram difíceis, e eram físicas, não havia ainda o telefone, etc. Então, eu tive que regressar, deixando o grupo, para vir chamar o camarada presidente José Eduardo Santos, no sentido na altura ministro das Relações Exteriores. Na altura ministro das Relações Exteriores, para irem fazer o primeiro discurso de reconhecimento. Portanto, eu fiquei, o camarada presidente foi, para encontrar o grupo de 3 camaradas que lá tinham ficado. E aqui, o camarada presidente achou que, diminuindo militarmente, em termos físicos, mas tínhamos algo a dar ao país. E assim que o presidente Neto me propunha para ir na Jugoslávia como embaixador. Mas mais tarde mudou e fui para a Argélia, onde iniciei a carreira diplomática junto do presidente Boumediene, ainda andando de muletas, depois de várias tentativas de tirar os ferros que havia, que a perna ainda não estava em condições, mas assim, o camarada presidente disse, vai assim, e ele vai entender que você é combatente. Foi dito e feito. Chego na Argélia, na apresentação, o que é raro na diplomacia, o presidente Boumediene vê diante dele um aleijado, que era eu, que apresentava as cartas credenciais. Ele ficou radiante e dizia, enfin, j'ai un ancien combattant, enfim tenho o antigo combatente, algo que me satisfaz. E posso dizer que durante o reinato do presidente Boumediene, a minha missão foi de vera ajudada, tudo enquanto pedia para Angola, em termos militares, em termos de apoio militar, não havia nem sequer como ele recusar e era concedido. Isto em que altura foi? Em que ano? 75. Foi em 75, em março de 75. E depois, 5 anos depois, fui março para de 75. Março de 75 que eu cheguei. Não éramos ainda independentes. Março de 76. 76, desculpa. Março de 76. Obrigado pela correção. Já estávamos imbuídos em 75, portanto, em março de 76 já apresentava as cartas credenciais e iniciei aquele trabalho intenso, já que a Argélia constituía um ponto de apoio e de solidariedade para com o MPLA. Da Argélia passaram N camaradas que vinham ou de França ou de Portugal para se juntar à luta de libertação. Da Argélia, onde
iniciamos praticamente o programa de formação de jovens engenheiros e quadros para a Sonangol. Hoje fico eu satisfeito de ver grandes quadros nossos da Sonangol que passaram por Argélia, graças ao pedido de bolsa que nós formulamos no terreno. 5 anos depois fomos para Havana, para Cuba, de acordo com a orientação do camarada presidente José Eduardo Santos. Já infelizmente é a página mais triste da nossa história. O camarada presidente Antônio Agostinho Neto já tinha falecido. O camarada presidente assumiu a responsabilidade, tendo em conta o envolvente todo que juntou aquela triste data que levou o camarada presidente Antônio Agostinho Neto. Portanto, foi o camarada presidente Eduardo Santos que nos enviam para Cuba, já que havia alguns problemas com a nossa comunidade. Nós já tínhamos mais de 10 mil estudantes em Cuba que viviam alguns problemas de adaptação e de concentração que é necessário sanear, porque Angola na altura não tinha nem sequer quadros. A história é aquela: quando assumimos a independência, 99% da nossa comunidade, da sociedade era analfabeta, que era necessário preparar os quadros para assumir o destino do país. Lá chegamos, vencemos os obstáculos que apresentavam os alunos, muitos quadros já começaram a regressar para o país com diplomas, com formação, quer média como superior. E de Havana era necessário meter água ao fogo que estava em Portugal. As relações já estavam num fio para serem cortadas, e aí o camarada presidente José Eduardo Santos ainda me chama para dizer que te chamei para ir para Portugal. Eu fiquei assustado. E eu até disse ao camarada presidente: mas camarada presidente, aquilo não é para mim, não é para si. A situação está difícil, nós não queremos cortar as relações com Portugal, portanto escolhi assim para ir trabalhar no sentido de conseguir a que os portugueses nos entendessem no âmbito da nossa soberania, da nossa independência, e continuarmos com a cooperação, com a colaboração com os portugueses. Nós não queremos que as relações sejam cortadas e, portanto, te responsabilizo essa missão. No dia 1 de maio, quando aqui havia aquela grande festa de 1º de maio, eu apanhei o voo para Lisboa. Lisboa, a primeira pergunta que me faz um batalhão de jornalistas que eu encontrei foi o Mário Crespo, a perguntar qual é a força da bomba comunista que nos trazem aqui em Portugal. Uma pergunta inamistosa, mas tal como o camarada presidente nos tinha orientado, e dissemos que nós viemos nem com a bomba, mas com as mãos abertas, no sentido de trabalharmos juntos, já que temos uma história comum de sangue. Muitos portugueses morreram em Angola, muitos portugueses estão aqui aleijados, diminuídos físicos, tendo em conta a independência da Angola, a história da colonização. Portanto, nós vínhamos no sentido de ultrapassarmos a situação crítica que os dois países estavam a viver.
Essa minha resposta durou 2 semanas na televisão, nos jornais, na rádio, e a partir daí que começou-se a trabalhar no sentido de dar a entender aos círculos portugueses que ainda saudosistas na altura, que pensavam que podiam ainda regressar em Angola numa posição neocolonial, etc., mas é que trabalhamos de dizer isso. Agora não, somos países independentes, o único caminho que temos é trabalharmos juntos para uma cooperação recíproca em termos de vantagem. Aí fomos trabalhando até que se criam as condições que viemos chamar o camarada presidente para ir falar com os portugueses e a partir desse momento em que o presidente José Eduardo Santos, na Assembleia Nacional, fez um discurso claro, contundente e definitivo, já as relações foram com Portugal foram. Ora bem, em África também depois coordenava Marrocos, mas depois esteve em Kinshasa. Sim. Enfim, o país, entretanto, viveu momentos conturbados, depois veio a paz. O senhor também, ao nível do governo, teve algumas responsabilidades. Como é que caracteriza este percurso que nós temos feito ao longo dos 40 anos de construção do nosso país, inclusive com, agora, como eu dizia, paz e, sobretudo, o processo de reconciliação nacional? Como é que caracteriza estes 40 anos do nosso país? Naturalmente. De Portugal, coordenamos com a Espanha e Marrocos, onde havia apoios, entre aspas, também cimentamos e dinamizamos a cooperação com Angola, e depois fomos para a Itália, também dinamizamos a cooperação com Angola e da Itália, e fomos para praticamente Kinshasa, onde na análise feita logo à chegada, e já que o Mobutu já tinha sido vencido e que estavam novas forças lideradas por Kabila, com o presidente Kabila, a estratégia era ver se o território congolês, os 2.511 quilômetros da fronteira, não constituiria uma retaguarda para as forças que estavam à procura de vias e formas de se constituir uma retaguarda. Foi assim que o camarada presidente orientou as nossas Forças Armadas no sentido de ajudar as Forças Armadas congolesas naquela guerra que eles tinham entre aliados, as forças ruandesas, no sentido de fecharmos definitivamente essa faixa do território congolês para não constituir uma retaguarda das forças capazes de virem perturbar a nossa ação para a paz definitiva, porque as negociações para a paz definitiva já estavam bastante avançadas. Portanto, Congo, para nós, é extremamente fundamental. Repito, temos com a RDC 2.511 quilômetros de fronteira. E eles são quase 80 milhões de habitantes. Num país em que não tem indústria, num país em que o desemprego é algo muito acentuado, em que dissemos nós, se não nos cuidamos, e muito bem que o camarada presidente já tinha orientado, temos que ter muita atenção, porque podemos viver uma invasão silenciosa. Dito e feito, como ele conhece bem a realidade geográfica e política da região, são esses problemas que estamos a viver ao longo do dia. Dissemos que trabalhamos bem a nível da RDC. A missão angolana era tida como a missão principal que conhecia bem a realidade da RDC e da região. E a partir da missão cumprida, fomos chamados para exercer outra responsabilidade a nível
das comunidades. Assim, fomos enviados para a província do Uís, onde exercemos durante um ano o cargo de governador provincial. Um ano depois fomos a Cabinda para o mesmo cargo de governador provincial. Dizer que para mim é uma profunda satisfação termos essa Angola consolidada hoje, militarmente, em termos de segurança. A integridade territorial é um facto. Agora, no campo da democracia, igual